Oi, gente, meu nome é Tainá Silva e a convite do Programaria eu estou com vocês hoje no Sprint de Dados, falando mais especificamente e dando uma introdução sobre o mundo de banco de dados relacionais e não relacionais, quais são as diferenças, quais são os casos de uso. Antes eu vou me apresentar, então, meu nome é Tainá Silva, eu atuo na área há mais de 9 anos, sou formada em ciência da computação, já passei por todos os cargos imagináveis na área de tecnologia, desenvolvedora back-end, desenvolvedora full stack, arquitetura, e hoje eu ocupo o cargo de liderança técnica na GUP. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda de 27 anos, cabelos lisos, curtos na altura do queixo. Eu estou usando um fone de ouvido branco, uma camiseta bege, regata e uma blusa de lã branca. Meu fundo é branco com uma cadeira preta aqui no meu lado esquerdo. Então, bora lá. Primeiro a gente vai fazer uma breve introdução, recapitulando o conceito, né? O que é um banco de dados, o que é um banco relacional e um não relacional. É isso que a gente vai explorar aqui juntos hoje, para a gente saber um pouquinho os casos de uso e saber se direcionar sobre as diferenças de um para o outro. Então, começando pelo banco de dados relacional. Banco de dados relacional é um conjunto de informações organizadas em tabelas, e essas tabelas elas têm relações pré-definidas, facilitando a compreensão e visualização dos dados. Então, a principal característica do banco de dados, e por isso, do banco de dados relacional, e por isso o nome dele também, né, são as suas relações entre as tabelas e entre os dados. Essas relações, elas são dadas por chaves, né, que a gente chama de IDs, chaves primárias e estrangeiras, que são colunas especiais que identificam de forma única cada registro em uma tabela e que nos permite conectar dados entre diferentes tabelas. Então, aqui a gente tem alguns componentes, como eu falei, o principal componente de relação são dois aqui. A gente tem a chave primária, que é o identificador único daquela tabela, e a gente tem a chave estrangeira, que é a chave primária de uma outra tabela que se conecta com essa primeira tabela que a gente está mencionando. E aí, outros componentes que a gente tem para bancos de dados relacionais são as estruturas dele. Então, como eu falei, a estrutura dele é feita em tabelas, que são estruturas organizadas para armazenar dados em linhas e colunas. A gente tem as colunas, que são ou campos, né? Cada coluna representa um tipo específico de informação. E a gente tem as linhas, que são os registros, né? Que são os dados em si. Então, para facilitar um pouco a compreensão, a gente pode fazer um comparativo com um Excel, onde a tabela ela é a aba do Excel, as colunas são os títulos, né? O que é cada informação, e as linhas, de fato, são os dados ali abaixo daqueles títulos. Então, eu tenho uma coluna chamada nome, underline responsável, e embaixo eu tenho os nomes das pessoas ali. Então, basicamente, essa é a estrutura de um banco de dados relacional, mas para a gente entrar em exemplos mais palpáveis, eu trouxe aqui um exemplo de uma estrutura de uma livraria. Então, no banco de dados de uma livraria, temos 3 tabelas como exemplo aqui. Na tabela editora, que é essa tabelinha aqui ao lado direito da tela, a chave primária pode ser o número de identificação único, então a gente chama ele de ID também, né? Um número que ele não se repete. Então, é a chave primária ali daquela tabela. É por ela que eu vou identificar essa tabela. E ali tem o ID de cada editora. Enquanto em outra tabela, a tabela livro, a chave estrangeira pode ser usada para associar o livro à sua editora responsável. O mesmo ocorre para o autor. Então, se a gente olhar aqui na tabelinha livro, a gente tem as informações, né? As colunas. A gente tem o ID do livro, o nome do livro, o ID do autor, a ID da editora e o gênero do livro. E aqui a gente pode observar que o ID do livro, logo à esquerda, ele está simbolizado com uma PK. PK, Primary Key, chave primária do inglês. Então, o ID do livro é um número de identificação único desse livro. Só ele tem, e através dele eu consigo identificar qual livro é. E aí, poxa, tá, eu quero saber de que editora é esse livro. Aqui, a gente pode observar que o ID da editora, ele tem ao lado F-Key, né? Foreign Key, que é chave estrangeira do inglês, e ela é nada mais nada menos que uma importação do ID primário da tabela editora. Então, aqui na tabela editora, eu tenho o ID dela,
que é primary key dessa tabela, né? E o nome da editora, mas aqui na tabela livre ele vai virar uma chave estrangeira. Então, eu estou conectando as duas tabelas, assim como também a gente pode observar aqui na tabela autor, né? Eu tenho a chave primária, que é o ID do autor, e aí eu tenho dado o nome do autor, data de nascimento, e aí aqui no livro eu também importo essa chave primária como chave estrangeira para eu poder conectar as informações. Então eu tenho todas as informações pertinentes ao livro. Quando eu quero saber as informações da editora, eu já tenho o ID da editora e eu consigo buscar a informação da editora usando esse ID. Então, na editora, eu vou ter todas as informações pertencentes à editora. Então, o principal conceito aqui, quando a gente entra em banco de dados relacionais, são, de fato, essas estruturas pré-estabelecidas e pré-definidas. É uma estrutura robusta. Então, quando a gente inicia um projeto que a gente tem uma massa de dados tratados ali, a gente já sabe as regras e como esses dados vão se conectar e se interligar, a gente já desenha pensando num banco de dados relacional, até por motivos também de robustez, segurança e integridade dos dados. A gente vai estar falando disso um pouquinho mais para frente. Seguindo aqui, a gente tem o SQL, né? Tipo, que raios é SQL? E SQL nada mais é do que uma linguagem utilizada nos bancos de dados relacionais. Então, voltando um pouquinho, o SQL, ele se refere a Structured Query Language, que do inglês é linguagem de consulta estruturada. Então, o SQL, ele foi criado para a gente poder fazer requisições e fazer consultas e inserções em bancos de dados relacionais. Então, é a linguagem que a gente vai usar para se comunicar com esses bancos. Então, aqui eu trouxe um resuminho, mais conhecida como SQL, é a linguagem padrão usada para consultar, manipular e gerenciar bancos de dados relacionais. Ela permite que a gente realize operações como seleção, inserção, atualização, exclusão, são as famosas queries, além de realizar consultas complexas que envolvem várias tabelas. Eu também consigo, através do SQL, coletar dados de várias tabelas, interligar eles, visando o problema que eu quero resolver ou os dados que eu quero recuperar do meu banco de dados. E aqui eu trouxe alguns exemplos de bancos de dados relacionais. A gente tem alguns bancos mais usados aqui no mercado. A gente tem Oracle, Postgres, MariaDB, MySQL, SQL Server. Então, são os bancos de dados mais conhecidos no âmbito relacional. E aqui trazendo um pouco das principais vantagens de bancos de dados relacionais. Como eu falei, a gente tem uma estrutura mais organizada, mais robusta e, portanto, mais segura. Os dados eles são organizados de forma tabular, facilitando a compreensão e a análise. E eu tenho os dados organizados aqui, né, e pré-definidos. Então, essa minha estrutura, ela não vai aceitar qualquer input de dados. Então, eu não vou conseguir gravar qualquer coisa. Ela tem que seguir um formato pré-estabelecido, com uma relação pré-estabelecida. Então, ela é mais segura, ela é mais robusta. E isso pode ser considerado também um contra, dependendo do problema a ser resolvido. Então, se eu tenho dados que não estão bem estruturados, é uma massa muito grande, eu ainda não sei como eles vão se relacionar, fica um pouco complexo da gente utilizar essa estrutura no âmbito de um banco relacional, justamente por isso, a gente não tem ainda essas pré-definições. A gente tem aqui, seguindo a integridade dos dados, então as relações e restrições garantem a integridade do dado, evitando inconsistências. Então é muito difícil a gente ter duplicidades, é muito difícil a gente ter inconsistências nos dados, justamente por causa dos esquemas pré-estabelecidos. A gente tem uma recuperação eficiente. Através do uso de índices e consultas otimizadas, é possível recuperar informações de maneira rápida e eficiente. A gente tem também transações e concorrência, suporta transações que garantem a consistência de dados, mesmo em ambientes múltiplos, com múltiplos usuários e acessos simultâneos. Então, é um banco que ele garante a integridade do dado e mesmo que esteja recebendo várias requisições de consultas e atualizações. Então, eu consigo garantir isso. E aí, beleza, tá? Entendi aqui o que é banco de dados relacionais, quais são os seus conceitos, o que
torna ele relacional, qual que é o problema que ele visa resolver. Agora vamos entrar no mundo de bancos de dados não relacionais e pasmem, bancos de dados não relacionais são vários. Então, banco de dados não relacionais é basicamente uma identificação para todos os bancos que não entram na características do relacional. Ele não tem um tipo só, eu vou passar por aqui mais profundamente sobre todos os tipos. Acho que nem todos estão englobados, mas os principais tipos de bancos de dados não relacionais. Então, os bancos de dados não relacionais, ou NoSQL, né, que do inglês vem Not Only SQL, na verdade, não apenas SQL, oferece uma abordagem mais flexível para armazenar dados, permitindo que diferentes registros possuam diferentes campos e estruturas. Isso torna os bancos de dados NoSQL adequados para lidar com um grande volume de dados não estruturados, como textos, documentos, imagens, vídeos, dados de sensores e registros de eventos. Existem diferentes tipos de bancos NoSQL e cada um possui suas próprias características, como eu falei. Não existe um tipo só, como o banco relacional, existem vários, e desses vários são modelos de armazenagem, modelos de uso diferentes. E aqui eu só queria salientar a utilização dele. Como eu falei até um pouquinho quando a gente estava falando de bancos de dados relacionais, no não relacionais, ele foi construído visando resolver esse problema que a gente tinha em muitos projetos. Então, eu estou construindo um projeto aqui do zero, eu ainda não entendo como que eu vou tratar esses dados, eu ainda não sei as características desses dados, os tipos, o volume, eu não sei a estrutura, logo, eu não consigo montar um relacionamento e esquemas pré-definidos. Mas eu preciso de uma forma de armazenar esses dados. E foi para isso que o NoSQL surgiu, para que eu tenha uma armazenagem não estruturada. Então, o NoSQL ele aceita que, como eu mencionei, grandes volumes de dados não estruturados de diversas maneiras diferentes, facilitando a vida também de projetos que não têm essa definição muito clara no início de como os dados vão ser tratados e interligados. Seguindo aqui, a gente tem o primeiro modelo de banco de dados NoSQL, que é o modelo chave-valor. Então, ele é formado por uma estrutura muito básica, que é uma chave associada a um valor. É isso. Ele não é construído por linhas, colunas e etc. Ele é semelhante a um dicionário, onde a chave é usada para recuperar um valor associado. Então, um dicionário aqui que eu usei como exemplo, você vai lá procurar o significado de uma palavra e logo na frente tem a descrição, e ele funciona basicamente dessa maneira. Então, aqui eu trouxe um exemplo de uma tabelinha, onde tem nome e cidades. Então, eu tenho nome, underline 1010, e quando eu buscar essa chave, ele vai me retornar o valor desse campo, que é o nome Tainá. Eu tenho cidade, underline 1010, que quando eu buscar esse dado, ele vai trazer aqui a cidade da Tainá. E eu tenho nome, underline 1111, que vai me retornar aqui o valor do nome Gabriel, e eu tenho a cidade 1111, que vai me retornar a cidade do Gabriel. Então, é uma estrutura bem simples, como eu mencionei, e as chaves, elas são únicas, né? Elas não se repetem, até para que a gente consiga ter uma assertividade no retorno do valor. E aqui ela é mais utilizada em armazenamento de Big Data, e aqui eu tenho alguns exemplos de bancos que utilizam essa estrutura, como DynamoDB, Esri, Table Storage, Redis e etc. Seguindo aqui, a gente tem o modelo de colunas. Ele organiza dados em colunas ao invés de linhas, como nos bancos relacionais. Então, eles são colunares, é especialmente útil para consultas analíticas específicas. E aqui eu tenho outro exemplo de como isso é orientado a colunas. Então, eu tenho aqui a coluna inicial, aqui da esquerda, que é a coluna que começa com João. Eu tenho o valor salarial do João, a data de nascimento e a cidade. Você está vendo que ele não tem uma descrição antes, como nome, data de nascimento? Então, ela é identificada pela coluna em si. Logo depois eu tenho a coluna da Maria, que reflete os mesmos dados. Logo abaixo, a coluna do Pedro e a coluna do Jorge. Então, são dados colunares.
E aqui eu trouxe alguns exemplos também de bancos que utilizam essa estrutura, como HBase, Cassandra, Hypertable e etc. Seguindo, a gente tem modelos de grafos. Esse modelo é interessantíssimo, ele é mais utilizado em dados em bancos semânticos e redes sociais. Ele é formado por vértices que são pontos e arestas, que são como as ligações entre esses pontos, representando entidades. Então, ele é semelhante ao modelo relacional, porém com a estrutura de relacionamento por meio de atributos, mais utilizados em redes sociais, como eu falei, bioinformática e estrutura de banco de dados semânticos. Então, eu acho que a imagem está um pouco pequena aqui, eu vou tentar aumentar. Boa, acho que agora dá para ver melhor. Então, como eu mencionei, o grafo ele é formado por pontos e as vértices que ligam esses pontos através de, eu posso, entre aspas, relacionamentos, na verdade, são parâmetros, né? Então, aqui, por exemplo, eu estou usando a estrutura de gráfico como exemplo do Twitter. Então, o tweet, ele usa uma fonte, né? O tweet, ele tem aqui uma menção a usuários, eu posso ter uma menção a usuários. No tweet, eu posso ter o usuário, ele posta um tweet, então também tem o direcionamento das linhas aqui apontando como que funciona os parâmetros. A hashtag pode compor um tweet. Então, eu vou definindo a estrutura do tweet através desses outros grafos ao redor ali. E cada grafo tem suas especificações. Boa. E aqui eu trouxe um pouquinho os exemplos de bancos que usam esse modelo. Então, a gente tem o Nil, o Virtuoso, o Arango. Então, são alguns bancos que usam o modelo de grafo interessantíssimo. Aqui eu estou passando bem rápido por todos os modelos, todos os modelos mais utilizados, que é para dar uma noção da amplitude que bancos de dados não relacionais tem, mas eu aconselho que pesquisem um pouquinho mais a fundo sobre cada um, porque é interessantíssimo e os casos de uso são completamente dinâmicos e diferentes. Então, aqui não tem uma bala de prata. Cada uso, cada problema a ser resolvido precisa de um contexto para a gente definir ali qual que é o banco mais adequado de utilização. Seguindo aqui, a gente tem um modelo de documentos, que talvez seja um dos modelos mais utilizados quando a gente está falando de volumes de dados muito grandes e não estruturados. Então, eles são orientados a documento, cada registro dentro de um banco de dados no modelo de documentos, ele é um objeto, e a gente chama esse objeto de documento. Dentro desse objeto, eu posso ter várias informações. Então, aqui, por exemplo, eu estou trazendo um objeto que é sobre filme, né? E aí, dentro desse objeto, que ele é definido pela abertura aqui de parênteses, eu tenho o ID, o banco de dados orientado a documento, ele gera esses IDs por padrão, o identificador único desse documento. Eu tenho aqui um Move ID, que pode ser um ID que eu utilize na minha plataforma, no meu projeto, para poder fazer uma requisição desse filme. Eu tenho o título, então, Toy Story, e eu tenho o gênero, ele é aventura, animação, infantil, comédia e fantasia. Lembrando que todos os bancos não relacionais, eles são mais voltados para uma estrutura de dados onde não tem essa definição de relacionamento, mas a gente tem os prós e os contras, né? Como eu mencionei, ele aceita o que eu jogar lá, digamos assim. Então, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado na hora da validação, antes da gente fazer inserção, consulta, atualização dentro de bancos de dados não relacionais. Seguindo aqui, a gente tem as vantagens do banco de dados NoSQL. Então, como eu falei, a flexibilidade, a ausência de um esquema fixo permite adicionar campos conforme necessário, sem precisar alterar toda a estrutura do banco de dados. Então, isso aqui é um pró muito grande e, inclusive, acho que é o ponto-chave onde muitas empresas, em muitos projetos,
optam para usar NoSQL. Ele é muito flexível, só que isso pode ser um contra. Ele aceita qualquer estrutura de dados sem eu precisar modificar o esquema, sem eu precisar modificar a estrutura dele. Mas, como eu disse, pode ser um contra, porque eu preciso ter uma validação um pouco mais minuciosa antes de mandar esses dados para o banco, tanto para criação, atualização e etc., porque todas essas regras vão estar do meu lado do projeto, não no banco de dados, como é num banco relacional. Eu tenho a escalabilidade, então são projetados para serem altamente escaláveis, podendo lidar com grandes volumes de dados e alto tráfego. Desempenho, em muitos casos, podem oferecer melhor desempenho em cenários de leitura e gravação intensa em comparação com bancos de dados relacionais, e distribuição geográfica são adequados para ambientes distribuídos descentralizados, permitindo armazenamento de dados em múltiplos servidores ou data centers. Então, são muitos critérios aqui para você definir se o seu projeto ele vai precisar de um SQL ou não SQL. Eu diria que o principal deles é analisar a estrutura de como os dados vão chegar nesse projeto. A gente tem noção de quais dados a gente vai tratar, quais são os tipos desses dados. A gente consegue desenhar ali quais vão ser as tabelas e quais dados vão compor essas tabelas. A gente precisa ter em mente que, uma vez utilizando um banco de dados relacional, quando eu preciso mudar a estrutura, então, por exemplo, eu criei uma tabela aqui de livro e eu vou precisar mudar ela completamente, ela é um pouco mais difícil de fazer isso do que no NoSQL, onde ele permite que eu armazene o que eu quiser e depois eu trato os dados e as requisições no meu lado do back-end do projeto, por exemplo. Então, são prós e contras aí da utilização dessas tecnologias. E é isso. Passei aqui, dei uma pincelada um pouquinho sobre bancos relacionais, bancos não relacionais, quais são os tipos, as utilizações, os exemplos de estrutura. A gente não foi muito a fundo, por isso eu aconselho que vocês pesquisem um pouquinho mais sobre utilização, principalmente de bancos de dados não relacionais, porque eles são bem amplos e com diversas formas de armazenamento, como a gente viu. E a conclusão aqui, não existe bala de prata, e o NoSQL ele não veio para substituir o SQL, mas sim para oferecer uma alternativa de um banco de dados mais flexível. Sendo assim, você pode também usar ambas soluções para diferentes casos de uso. Tem projetos que se faz necessário uma solução híbrida, então, alguns dados armazenados num banco SQL, outros armazenados num MongoDB, por exemplo, que é um banco NoSQL orientado a documentos. Então, não tem bala de prata, um não veio para substituir o outro, tudo depende muito das regras de negócio do projeto que vocês estão tocando e as decisões tecnológicas por trás desse projeto. É isso, muito obrigada por todo mundo, fico muito feliz de ter participado, e é isso, valeuzão, bom caminho aí no sprint de dados.